Então, a minha missão hoje com vocês é falar um pouco sobre a ressonância magnética da próstata. A gente sabe que esse é um exame muito comum hoje na rotina operacional dos exames de ressonância magnética. A gente vai discutir a respeito de alguns pontos que são importantes, principalmente para quem está começando agora no mundo da ressonância, para quem tem algumas dúvidas a respeito do estudo, né? E, claro, vamos trazer os desafios da rotina operacional e depois, se tiver um tempinho no final, a gente abre para algumas perguntas, tá? Bem, então, vamos lá. Falando de câncer de próstata, a gente sabe que, tirando o câncer de pele não melanoma, ele é o câncer número 1, né, no sexo masculino. Então, a gente sabe que o próximo mês é o mês que é o mês de conscientização do câncer de próstata, né, para o homem buscar, né, fazer o rastreamento do câncer ali de próstata, né, não só buscar quando tiver algum sintoma, mas sim é preciso fazer o rastreamento através dos exames que todos nós já conhecemos, né, como o PSA, que é um exame de sangue, onde vai ser avaliado a proteína, né, vai ser, no caso, também um exame que muitos homens detestam, né, os homens, eles evitam ir ao médico com medo do exame do toque, né, mas a gente sabe que, através do exame do toque, ele é capaz de detectar possíveis alterações nodulares. No entanto, existem casos de câncer de próstata em que o toque retal é normal e o PSA também é normal. Então, existem outros métodos de avaliação, tá? Como a própria biópsia através da ultrassonografia transretal, né? No caso, faz a ultrassonografia transretal e a biópsia para ver se consegue extrair alguma informação neoplásica. Só que para chegar no estágio de biópsia, é preciso passar por exemplo, uma avaliação mais criteriosa, como o próprio exame de ressonância magnética, que é o que nós vamos falar. Então, como eu falei para vocês, hoje o exame de ressonância ele é muito comum, não só para o paciente que já tem o diagnóstico e precisa do estadiamento, mas também para os pacientes que tiveram o toque retal alterado, PSA normal, ou PSA alterado, toque retal normal, precisa de uma investigação um pouco mais aprofundada. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos alguns critérios que são importantes e que devem ser levados em consideração. Nós que operamos o equipamento, muitas vezes nós estamos muito ligados a qual é o protocolo que eu utilizo, quais são as sequências que eu utilizo, qual é o plano anatômico que eu preciso determinar ali a angulação dos meus cortes. Só que tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter muito cuidado, tá? Então, por isso que eu estou começando fazendo aqui uma introdução sobre a principal causa do estudo, né, da ressonância magnética de próstata, que é o câncer de próstata, propriamente, né? E, para isso, a gente precisa entender que, quando o paciente ele recebe o diagnóstico de neoplasia de próstata, existe, nas informações do histopatológico, um score, tá? Uma classificação histopatológica, na verdade, denominada de score de Gleason, tá? O que eu quero dizer com isso? Todo e qualquer paciente que chegar no seu serviço para realizar a ressonância de próstata, não somente multiparamétrica da próstata, mas qualquer técnica que for avaliar a próstata, é preciso você solicitar a biópsia desse paciente, para que o médico ele tenha uma noção, tá? Para que ele tenha informações relacionadas ao score de Gleason. Esse score de Gleason, nós vamos mais na frente falar da relação que ele tem diretamente com a imagem ponderada em difusão, tá? Então, nós temos aqui o score de Gleason, ele é a soma de duas análises, tá? Em que o resultado, ele, no caso, o mínimo é 2 e o máximo é 10, tá? Porque a análise ela vai de 1 a 5, a primeira, e de 1 a 5, a segunda, e aí é feita uma soma. De acordo com o valor desse score de Gleason, quanto mais alto for esse valor, maior vai ser
o grau, né, no caso de anaplasia desse tumor, né, um tumor anaplásico, uma situação um pouco mais complicada perante aos tumores mais iniciais, né, nos casos in situ. Aqui nós temos a ressonância magnética de próstata, ela tem várias indicações já estabelecidas. Muitos estudam a respeito da ressonância multiparamétrica da próstata e querem diferenciar isso no dia a dia. E eu vou trazer para vocês um pouco da minha experiência, de alguns serviços que a gente atende, e também com relação à experiência de alguns radiologistas que nós trabalhamos, em que nós temos que ter muito cuidado com essa situação de realizar o exame de ressonância multiparamétrica somente quando vem a solicitação multiparamétrica. O que eu quero dizer? Muitos serviços têm lá no seu protocolo, na sua árvore de protocolos, um protocolo de próstata meia boca, tá? Mais rápido ali, só porque não veio descrito multiparamétrico, faz meio que de qualquer jeito, tá? Isso não é para ser feito, a gente vai falar o motivo. E tem ali o protocolo multiparamétrico separado. Entendam, todo e qualquer estudo de próstata, ele precisa ser multiparamétrico. Agora, existe uma atualização do PIRARDS, que nós vamos ver, que ele traz uma possibilidade do estudo biparamétrico, tá? Que muitos serviços fazem, e aí você precisa entender qual é a limitação do biparamétrico, né? Até onde o biparamétrico ele traz informações relevantes para o diagnóstico, para o estadiamento ou para avaliações de recidiva bioquímica, tá? Então, nós temos aqui de informações relevantes em relação ao exame de próstata. Deixa eu só colocar o laser aqui. Nós temos aqui, um dos principais é o estadiamento. O paciente já tem a biópsia, mas precisa fazer o estadiamento loco-regional e também se tem alguma disseminação dessas células para outros sítios. Nós temos a monitoração da resposta terapêutica, também pode ser feito, né? Nós temos avaliação de recidivas locais, recidiva bioquímica, principalmente após prostatectomia. E aí onde vem um detalhe muito importante, e muitos acabam passando batido, toda vez que vier com histórico de avaliação de recidiva bioquímica, é preciso fazer o estudo do realce dinâmico de contraste, que no caso é a perfusão, que em muitos serviços só deixa para fazer quando vem a solicitação multiparamétrica da próstata.